Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão bem? Então, propus em meu coração ilustrar o que eu irei falar a respeito da Bíblia Sagrada e especificamente do assunto que tange ao mal, porque é um assunto milenar, né? É uma questão milenar. Então, há milênios que o homem vem debatendo sobre quem foi que criou o mal, o que é o mal. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 45:7, que é o texto que está aí na tela, que Deus criou todas as coisas, inclusive o mal. Pois bem, para que o vídeo não fique longo, o mal que aparece em muitas porções bíblicas, inclusive em Isaías 45:7, é o mal no sentido de calamidade, ou seja, são desastres naturais que eram atribuídos pelo homem a Deus no sentido de juízo de Deus, como um castigo de Deus pelo pecado dos seres humanos. Mas hoje existe uma linha de pensamento teológico que diz que o mal é de fato um gênero e que foi criado por Deus. Claro que eu não comungo desse pensamento, por isso que eu quero ilustrar aqui de maneira bem simplória o que é o mal, tá bom? Então vamos lá. O que é o mal? Para mim, o Santo Agostinho ele tem uma definição extraordinária. É que o mal ele não é algo metafísico. O mal ele não é uma coisa, ele não é um espírito, ele não é um gênero, certo? Ele não é um ser, certo? O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal é simplesmente a ausência do bem. Estou falando em termos gerais, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que nós temos que quebrar, né, aqui, como um paradigma errôneo, é que na mente de muita gente existem duas forças, né? E essas duas forças estão em pé de igualdade. É como se o mal e o bem estivessem lutando ali de maneira ferrenha, e o bem fica relutando contra o mal contra o bem, certo? Como se fossem dois espíritos, dois gêneros que estão travando uma guerra ali em pé de igualdade. Como nós acabamos de ler, né, e de colocar aqui para os irmãos, que o mal, segundo Santo Agostinho, não é um ser, não é um gênero, simplesmente é a ausência do bem. Então a gente já quebra esse paradigma errôneo de duas forças que estão lutando, né, de maneira cósmica e espiritual para, quem sabe, tomar conta ou possuir os seres humanos, ou a raça humana, certo? É como se existisse um anjinho do bem e um anjinho do mal na cabeça de cada um de nós. Claro que existe demônios, claro que existe anjos, claro que demônios estão aí, né, tramando, armando, arquitetando, fomentando para levar a raça humana à perdição. E anjos de Deus existem, de fato, estão ali protegendo os servos do Senhor. Isso é fato. Porém, o que eu quero deixar bem claro é que não são duas forças opostas. Nós estamos falando em termos gerais. Não são duas forças opostas. Jamais o mal, em qualquer aspecto, ele teria as mesmas forças que o bem. Até porque aprendemos aqui que o mal não existe no sentido de ser um ser, uma coisa, certo? Então vamos lá, eu vou pular aqui algumas coisinhas para o vídeo não ficar longo. E nós vamos aqui para uma outra definição, né, do que é o mal, no sentido geral da coisa. Olha aí para essa cerca. Se não existisse cerca, não existiria o buraco que está sendo ali na cerca. Moral da história é que o mal, ele não é um gênero, vou ficar repetindo, ele não é um gênero, ele não é uma coisa, ele não é um espírito, tá certo? Ele é a ausência do bem, tá bom? Como nós podemos entender também por essa ilustração que o mal é a corrosão, é a deturpação do bem, tá certo? O mal, ele é a deturpação do bem, tá bom? É a corrosão, é quando se quebra paradigmas, se quebram leis, aí sim o mal ele começa a ser generalizado, tá bom? Vamos lá.
O mal como gênero. Rapidinho, vou pular aqui para vocês, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Pular aqui rapidinho. Então nós já entendemos que o mal, ele não é um gênero, não é um espírito, ele é apenas a ausência do bem. O que existe de fato é o bem, tá certo? Eu selecionei ali um texto que não dá para ler, mas eu prometo que no próximo vídeo a gente vai melhorar. Mas o texto de 1 de João 4, versículos 7 a 8, mostra o bem como um gênero. Tá certo? Para quem não sabe, aqui é minha filhinha com 2 anos. Eu acho que com 2 anos. Mas vamos lá, o bem como um gênero. Diz assim em 1 de João 4, dos 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor, o bem, é um gênero, é Deus. Quando não há Deus, existe o mal. A ausência de Deus é o que traz o mal. Então, que isso possa abençoar a sua vida, que essas simples ilustrações possam trazer clareza ao seu coração de que, de fato, o mal só está acontecendo, talvez, na sua vida, na sua família, no seu casamento, ou seja lá em que setor da sua vida, pela ausência de Deus, tá bom? Você que tem Deus na vida e está passando por algum mal, lembre que nós, enquanto estivermos nesse mundo, somos suscetíveis a passar por isso. Porém, contudo e todavia, Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também. E eu acrescento aqui, num bom sentido da palavra, vocês também vencerão. O Senhor é a garantia da nossa vitória. Ele é o bem verdadeiro. Sem Ele não existe bondade nenhuma. Que Deus abençoe.